Oi, gente! Então, hoje a gente está continuando aqui mais um episódio, né, do nosso podcast Pode Ficar Imune, onde a gente fala de alergia, imunologia, com pacientes, profissionais de saúde. E, assim, eu queria pedir para vocês, né, eu sempre tô em a colinha, tá? Se inscrever no meu canal do YouTube, doutora Ana Carolina, alergista. E também ativar o sininho para lembrar de quando tiver algum episódio novo, você poder receber a mensagem, né? E assistir. E também seguir as minhas redes sociais, que lá eu sempre estou avisando, né? Sobre o que eu estou fazendo, os episódios novos de podcast. Já esses episódios vão estar também nas plataformas digitais aí, que a gente pode ouvir o podcast, porque tem gente que falou que não consegue o YouTube o tempo inteiro e que prefere fazer download para ouvir no carro. Então, pode deixar que a gente já está organizando tudo isso, tá? E eu queria agradecer, para começar, né, os meus patrocinadores. Vamos lá, põe aí para a gente lembrar. A Hebron, que é uma empresa de consultoria para ajudar as empresas a desenvolverem melhor, né, controle de faturamento financeiro, de RH e assim vai. Também o Hotel Giprita, que é um hotel que é da minha irmã, que ela é celíaca, para quem não sabe, né? Tem família, a família toda lá tem alergia a leite, alergia a outras coisas, né? Outros alimentos. E eu acho que vale a pena enfatizar isso, que tem tudo a ver com a minha área. A gente, depois que eu virei alergista e a gente sabe dessas situações que eles têm lá, eles, no café da manhã, eles têm produtos para quem é alérgico, então eu gosto de enfatizar isso, que eu sei que a segurança alimentar, né, para as famílias vem em primeiro lugar. É um hotel maravilhoso lá em Ubatuba, então quem puder conhecer, seguir também nas redes sociais, vai gostar. Pop-up é a agência, né, que cuida da minha mídia social, do marketing da minha clínica, dos meus amigos Joyce e Eric. E, assim, eu queria agradecer que eles dão um apoio nessas loucuras aí que eu tenho, tá? Acreditam também nos meus sonhos aí. E a pousada do Conde, em Campos do Jordão, que é a pousada dos meus pais. Então, a minha família é toda pousadeira. Também tem todo esse cuidado aí com a alimentação, para quem é alérgico, né? Celíaco. E eu não podia deixar de falar deles, porque eles me apoiam em tudo que eu faço, né? Super pais, tá bom? E daí, vamos lá falar, né, do que a gente veio falar hoje. Eu chamei mais uma mãe querida, né, de 2 pacientes meus. Ela também é minha paciente, né, a Andressa. E ela vai contar um pouquinho dessa vida aí de mãe de alérgico, né? Ela participa também dos Pequenos Alérgicos do Vale, que dá pra gente seguir nas redes sociais também, que são mães que falam, né, trocam experiências sobre alergia alimentar para ajudar mesmo as outras mães, né, e se ajudarem, né, ter um apoio, porque nessa hora, quando você descobre da alergia alimentar, não é fácil, ainda mais quando seu filho é muito alérgico, né, a vários alimentos, por exemplo. Então, conta aí pra mim, Andressa, como que começou a história do Isaac, né? Acho que é mais o Isaac, né? Porque Mais o Isaac. O maior Gabriel, né? Isso. O Gabriel, ele é mais... Tem asma, rinite, a gente conta outra vez, né? Mas eu acho que é mais o Isaac, que é alergia alimentar. Conta aí um pouquinho. Primeiramente, queria agradecer, fiquei muito feliz, me senti honrada, né, pelo convite. E eu tenho 2 filhos, né? Como a senhora já falou, tenho 2 filhos. O Gabriel hoje está com 13, o Isaac com 8.
E quando eu caí nesse mundo de alergia, caí de paraquedas, sem saber nada, sem saber que nem sabia que existia alergia a leite de vaca, né? Foi com o Gabriel. Eu descobri, ele já estava com 9 meses. Até 9 meses já tinha sofrido bastante, viu? Uhum. Mas graças a Deus, em perto de outras mães, descobrimos cedo, Uhum. né? Com 9 meses. E quando eu tive o Isaac, o Gabriel já estava com 5 anos. Achei, vou tirar de letra, né? Vai ser mamão com açúcar. Mas aí a gente viu que, né, não é nada disso. É aquele ditado, um filho é diferente do outro mesmo. E assim é no mundo da alergia, é totalmente diferente. Pode ser gemelar, né? Univitelino, gente, é diferente. É tudo diferente. A gente acha que, não, estou experiente, vai ser fácil. Mas, nossa, vai muito mais alérgico do que o outro. Né? O outro a gente foi descobrindo com o tempo, mas ele tinha o quê? 5 coisinhas só, né? O primeiro, de alergia. Já o Isaac, não. Foi indo, e sempre tendo muitos sintomas, e nada da gente descobrir o que era. Aí eu lembro que nós saímos do hospital também com a bendita latinha, né, da fórmula, né? Eu levei a fórmula, né, com medo deles darem o... Pro Gabriel, você conseguiu amamentar? Não amamentei também. Tá. Os 2 filhos eu não amamentei. Não conseguiu? Não. O Gabriel ainda tentava pegar o seio, mas o Isaac ele até rejeitava. Ele rejeitava o seio, ele não queria o seio. Tá. Mas até então eu não achava, né? Embora passou por uma coisinha assim na cabeça. Nossa, mas o meu filho rejeitando o peito da mãe. Nossa, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai entender o porquê, né? Que ele rejeitava. E saí de lá, porque eles deram o leite, né? Que eles dão mesmo no hospital. A fórmula, né? Infantil. É o NAN, né? Que eles dão lá. Eles deram. Tem várias marcas, né? Mas o mais conhecido é esse. Eles deram lá, não aceitaram o Neocate. Aí eu saí de lá. Mas você também foi pensando assim, qualquer coisa leva o Neocate. Você levou a lata. Levei a lata. Levei a lata fechadinha, lacrada, mas eles não aceitaram. Falou que tinha que ser de lá. Eu implorei. Né, da Ellen, que ela falou, né, no outro, que ela também levou e ninguém aceitou, porque não estava prescrito pelo pediatra, eu nem sabia que tinha que estar prescrito. É uma dica, né, pra gente. É uma também, dica, né, quando tiver uma mãe que vai ter filho, já é mãe de um alérgico, a gente já deixar uma cartinha, porque às vezes a mãe vai passar por isso e a gente nem tá sabendo, né? E é que nem no outro episódio mesmo anterior que eu ouvi, né? Se tivesse já amamentado ali com leite, não ofereceu leite de vaca ou a fórmula, né, poderia talvez evitar a alergia, né? Mas fica a dica mesmo. E, enfim, a gente saiu de lá, eu fui direto pro banco de leite, sabe, para poder ajudar, né, o Isaac a fazer a pega certinha. Fizeram todas as técnicas, tem um que suga no dedo, põe uma sondinha, e não deu certo, tentou de tudo. Fiquei 15 dias seguidos indo para lá, sabe? A gente pegava ônibus e raça um fio daqui, carrega outro aqui, e ia. Mas, olha, não foi fácil, mas ele não pegou. Aí eu tive leite até 1 mês e 20 dias. Tirava na chuquinha, dava para ele. Mas intercalava, uma mamada de leite materno, outra de Era leitamento misto, né, que a gente chama. Isso. Mas aí secou rapidinho, né? Porque não tem muito estímulo, não tem estímulo, então seca rapidinho. Aí ele ficou, sabe, né, nisso daí. Só que o desespero de mãe vai falando mais alto, né? Aí, com 5 dias, ele vomitava muito. Aí eu até lembro a doutora Dalva, pediatra, eu levei ela, ela que recebeu ele quando nasceu, né? Aí eu falei assim, eu vou tentar lá. Eu gosto muito do pediatra do Gabriel. Mas aí eu levei lá, sabe? Daí eu levei, ela atendeu ele na hora. E ela não estava entendendo o que eu estava falando, sabe? Que eu falava assim, ele vomita muito, que sai pelo nariz, sai pela boca e ele não respira. Eu falando para ela, nossa, mas eu nunca vi tanto vomito assim, tanto vômito, né? Aí ela foi e falou assim, aí na hora, graças a Deus aconteceu na hora, porque graças a Deus, né, quem que vai querer isso? Mas tinha que ser pro médico ver, porque é aquele negócio, quando a gente tá em casa, tudo acontece, chega no médico, nada acontece, né? A tosse some, a criança tá bem, saltitante. Aí ali, naquele momento, o Isaac
vomitou do jeito que eu falei, sabe? Ela falou assim, Aham. nossa, essa criança tá passando mal mesmo, essa criança tá sofrendo. Ela Uhum. falou assim. Aí ela foi, receitou um outro leite, era Enfamil Grow. Uhum. Aí eu fui, troquei, e assim foi. Foi E tentando assim várias foi. fórmulas, De né? tudo. Tá. Aí o desespero de mãe ainda E foi só para quem batendo. não conhece, o NAN é fórmula infantil de leite de vaca. O Enfamil Grow também é fórmula de leite de vaca. Então não mudou muito o É tipo, mesmo. só mudou a marca, sabe? Uhum. Então, assim, às vezes para refluxo a gente pode passar um para refluxo, mas também tem proteína do leite de vaca, né? Então, às vezes ficam trocando várias marcas, mas não troca, assim, o tipo de leite, né? Então, fica a dica também, tem que prestar atenção no que tá trocando, né? Ela tinha passado esse Enfamil Grow. Tá. Aí a gente ficou alguns dias com ele, mas ele ainda passava muito mal. Uhum. Voltamos com ela. Ela chegou a passar uma fórmula que era para refluxo. Eu não me lembro o nome. Tá, mas era Mas para era refluxo. para Tem refluxo. algumas marcas, né? NAN AR, Aptamil AR, Isso, entendeu? isso Algumas mesmo. sim. Anti-refluxo, né? Que é o AR. E mas nada funcionou. Aí eu levantei, o berço dele era todo inclinado, Uhum. era tijolo debaixo do berço. O menino dormia no bebê conforto. Aquela criança não Usava dormia, medicamento também? Usava Pra medicamento. refluxo? Bastante medicamento até, viu? Para refluxo. E E não resolvia. não resolvia. E ele foi aquela criança, o Isaac foi de eu desistir do terceiro. E desistir mesmo. E ele perdia peso, né? Que refluxo pode causar isso também. Perda de Então, peso, o chora Isaac- muito à noite. O Isaac chorava muito, era dia e noite. Eu lembro que eu comprei aqueles macacão, sabe, de Uhum. colocar a criança dentro. Uhum. Não lembro, não sei o nome disso Sei. direito. Eu Do colocava ele canguru? aqui. Ah, o Isso, macacão, canguru. né? Mas tem o canguru. É o canguru mesmo. Ah. Eu dormia com ele sentado. Eu fazia as coisas durante o dia com ele aqui. Quando ele conseguia dormir, era só assim, no canguru. Aí então ele dormia aqui, eu fazia as coisas. Aí quando eu cansava, sentava, eu dormia um pouquinho, e assim, era dia e noite ele no canguru. Nossa, né? Não foi Cansativo fácil, demais. cansativo, nossa. E, enfim, aí quando foi com 3 meses, eu quase perdi ele, tive que chamar SAMU dos Com vômitos. 3 meses. Com 3 meses. Nossa, Aí foi que aonde susto. vai eu de novo pra doutora Dalva, né? Aham. Era num domingo até, sabe? Aí eu acionei o SAMU, porque ele vomitava muito. Ele foi ficando roxo, saí pra boca pro nariz. Disse, o que que eu faço? O que que eu faço? Ainda bem que era domingo, né? O marido tava em casa. Ai, vê aí, porque eu vou ligar pro SAMU, porque na hora do desespero, né? Você vê o seu filho assim, você não tem reação. Aí liguei pro SAMU, tudo. Aí eles, toda a calmaria e eu desesperada. E eles lá, na calmaria. Mas enfim, meu marido conseguiu fazer os primeiros socorros através do telefone, sabe? Nossa. E a hora que o SAMU chegou, ele já estava até melhor. Aí nem precisou levar, sabe? Aí ele só examinou assim, viu ali que a criança estava bem. Sai, então a gente não vai nem precisar levar. Não precisou. Mas ele estava bem. Mas fora o susto, né? Nossa Fora Senhora. o susto, né? Até então, eu nunca imaginei nada daquela história da FPAS. Nunca. Nem sabia, né? dessa existência. E até então... Quantos anos o Isaac tem agora? Hoje ele tá com 8. 8. 8. Há 8 anos atrás. Né? Há 8 anos atrás. Nunca tinha ouvido falar nessas coisas, não. Né? Da FPAS. Mas, enfim, aí o desespero de mãe ainda continuava, né? Eu comecei a fazer a introdução alimentar por conta própria. Né, a Aline Nutri que me esgana. Não, mas né, mas foi por conta própria, no Uhum. desespero, com 4 meses. Eu vou fazer essa criança comer. Se leite nenhum tá dando certo, essa criança precisa comer. Uhum. Aí piorou, né, a situação. Achando que ia melhorar, piorou. Aí o menino foi ficando mais ruim, aí ele já começou a apresentar outras coisas. E depois até que eu encontrei com uma mãe no posto, né, que a gente pegava Postinho de o saúde. leite. Ah, tá. Lá no postão. Ah, não, então você já tava pegando um leite especial. Tava. A doutora fazia o... Não, eu pegava pro Gabriel. Ah, não era do Isaac. Tá. Eu tava Então, lá pra pegar do Gabriel. Tá. E o Gabriel, na época, usava leite de soja. Ah, tá. Aí eu encontrei com uma mãe, que, nossa, que foi a salvação da minha vida ali, viu? Que é a Aline, né? A mãe do Rafa. Aí ela falou, sabe, do grupo. Falei assim, eu vou te colocar lá. Falei assim, me coloca, eu tô precisando.
precisando aprender, Socorro, porque né? é socorro. Porque não Aham, tinha nada a ver com a história do Gabriel. O Gabriel aham. me virei, né? Não era nada da Nada história do demais, Isaac. né? Tinha dado certo É, com soja, né? Já tava sim. Então, grandão. nossa, pra ele realmente foi mamão com açúcar e eu achando que ia ser com o Isaac. Aí ela foi, me colocou no grupo, tudo. Aprendi muitas coisas, sabe, com a Aline. Aí ela falou assim, Andressa, nossa, será que... Aí ela falou um pouco sobre o Rafa. Olha, a doutora tá vendo sobre FPAS, né? Eu Uhum, cogitei a possibilidade de ser. Será que o uhum. do Isaac não é? Eu falei, eu não sei, eu já não sei mais nada. Eu não sei de nada. Tá. Porque, nossa, ele foi apresentando de tudo. Aí ela, quantas noites sem dormir, ajudando eu no telefone. Andressa, você tem que deitar junto, Andressa, para poder esquentar, Andressa. Mas o Isaac tinha problema respiratório também? O respiratório, não. É, Não né? tinha problema E respiratório. ele tinha problema de pele, alergia na pele, dermatite atópica, urticária. Quando pequeno, ele não tinha muito, não. Tá, Não. Agora tem. tá. Mas quando pequeno, ele não tinha. O Uhum, dele era mais o gastro, uhum. né? Que ele tinha muita diarreia, muita diarreia, vômitos intensos. E aí ele começou a apresentar aquela tal de hipotermia, que eu também não sabia que era isso. Hipotermia, hipoglicemia, eu não sabia dessas coisas, né? Uhum. Até que com o tempo foi passando, né? A Aline foi me ensinando um monte de coisa. Aí eu deixei o Gabriel, ele passava no hospital escola com um gastro lá. Tá. E aí eu fui e falei assim, eu levei o Isaac junto, né? Porque Uhum, a mãe leva o pequeno junto. Aí uhum. levei ele junto. Aí eu falei assim, doutor, socorre eu aqui também, né? Eu tava cuidando de uma, socorre aqui também. Expliquei um pouco a situação. Uhum, Olha, aqui eu não vou poder fazer nada, ele é muito pequeno, vamos lá para a mãe Tabatiana. E me encaminhou. uhum, Aí me encaminhou, conseguiu lá, até que eu uhum. caí assim, de paraquedas no mundo da doutora Carolina, né? E nossa, foi a melhor coisa também na minha vida, porque foi uma equipe maravilhosa que acolheu a gente, que cuida deles, né? E Tudo puxa saco, gente. ai, tudo puxa saco mesmo. Ai, não é, é que realmente, né, É que daí a começa a gente gosta explicar, de né, melhor, né, que o seu sim, filho não tem, às vezes, a mesma alergia que o irmão. Eles são alérgicos, mas cada um é de um cada um de um jeito. jeito. Que às vezes tem alergia mediada por IgE e a não mediada por IgE, né? São Uhum. essas coisas que às vezes ninguém explica, E o né? Isaac, nossa, nunca acusou nada a não ser banana. Só Só banana banana no que exame de acusava, sangue, de né? sangue. E nada acusava, nada, nada, nada. Tá. E aí depois, com o tempo, não lembro com quantos anos que começou a constar o de leite no IgE. É, alguns pacientes FPAS, quando eles não são mediados por IgE, né? O exame nunca deu positivo. Daí eles têm alergia àquele alimento. Daí depois eles vão melhorando e vai aparecendo, às vezes, o IgE positivo. Então, é interessante, né? É uma mudança que tem. Mas não é todo mundo, acontece. E vida que segue, né? Vida que segue. Tá, e o que ele tinha de alimento, assim, que ele tinha que evitar? Ai, o Isaac, com 3 anos, a doutora tirou tudo dele, né? Com 3 Nossa, com anos. 3 anos, tirou tudo, porque ele não parava de ter reação, de Então, parar no leite hospital. vaca, Tudo, tirou tudo. soja, ovo, Ele ficou só no Nelcate trigo. com 3 anos. Com 3 anos. É, só na fórmula. Com o irmão mais velho comendo tudo em casa. Tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque ele tava com 3 anos, o outro tava com 8. Ainda muito Uhum. pequeno também. Né? O que eu vou fazer? Eu falei assim pra ele, olha, Gabriel, você come na escola, você vai almoçar na escola. Marido, você almoça na fábrica. Andrés vai comer pão lá no banheiro. E é assim mesmo. Tá. E foi assim, vai comer pão no banheiro. Isso foi 2, 3 meses também. Uhum. Foi 3 meses e logo já estava desesperado, vamos testar alguma coisa. E graças a Deus ele estava bem melhor, não estava tendo mais as reações, né? Aí a gente começou a introdução, né? Aos pouquinhos foi o arroz, aí o feijão, eu lembro que cada um plantava um pouquinho. Ai, meu Deus, a Aline ia lá não sei na onde, que plantava lá, colhia e nós duas descascando o feijão, porque não podia por causa do plantio, né? Uhum. Reagia ao bendito da soja por conta do plantio. Eu não entendi essa É. história direito, sabe? Mas enfim, reagia. É porque às vezes Não dava usava a certo. mesma terra, Isso. ou então quando ensaca, né? Tipo, o feijão
passa na mesma esteira da soja, daí pode conter traços. Tem gente que não reage a isso, mas tem gente que tem muita sensibilidade. E ele era um desses, né? Era. E olha que o negócio é tão sério. E quando a gente foi testar o grão de bico, não passou, porque ele reagiu. Aí, depois de tempos que a gente foi testar ele de novo, né? Eu falando assim, a respeito dessa história do plantio. O negócio é tão sério, essa história do plantio, porque uma mãe, a Aline, né? A mãe do Rafa, e uma mãe lá de Olímpia, a Regiane, foi e ensinou. Falou assim, não, vai lavar com detergente. Eu disse, gente, é loucura. É loucura. Deixa de molho na água, vai lavar com detergente. Sai, eu não vou fazer isso, gente, lavar com detergente. Se fica algum resíduo de sabão, não, lava direitinho. Aí eu fiz, sabe? Vou cair na loucura. E fiz, sabe? Fiz direitinho, do jeito que elas ensinaram. E não é que deu certo. Ela falou assim, André, você vai testar um grãozinho só. Se eu queria já dar um pote para ele comer, né? Do grãozinho. Não, vai testar um. Amanhã você testa 2. E foi. 3 dias, sabe? Até que cheguei nos 3 grãos. E não teve nada. Enfim, aí era panqueca de grão de bico, era pão com grão de bico, era tudo de grão de bico. Tá. Né? E assim, é importante isso, porque quando é mediado por IgE, que tem um exame positivo, a gente tem que tomar cuidado para testar as coisas em casa. Que às vezes nunca teve anafilaxia e pode ter. Mas no caso dele era não mediado por IgE. Então, testar em casa é uma possibilidade, né? Quando é FPAS, que aquele alimento causa muito vômito, a gente toma cuidado e testa no hospital também, né? Então, é bom para quem tá ouvindo entender isso, né? Porque parece, tá testando, né? Mas tem que tomar cuidado. Não, mas até porque, como faz o acompanhamento, sempre com né? orientação, né? Com a nutricionista, equipe, alergista, gastro. A gente sempre vinha com a listinha da consulta, né? Vai testar, hoje vai testar lá essa semana a banana, a mandioca, vai testar tal. Na próxima consulta, deu o resultado do que foi. É isso mesmo. Mas sempre a gente saía com a listinha. E nessa listinha tava o grão de bico, ai, medinho. Mas daí acabou que deu certo, tudo. Daí eu queria falar, né, que eu acho que é importante dizer, que a gente falar dessa parte do comportamento dele. Sim. Que a gente achava ele quietinho, ele era quietão, né? Ele não participava muito da conversa lá na consulta, era pá, né? Assim, ele não conversava muito. Introspectivo, né? E daí você começou a perceber isso, a escola começou a perceber, como que foi isso? Não, na verdade, com 2 aninhos, eu percebi coisas no Isaac que eu ignorei. Ignorei porque, já tem problema demais, já tem 2 filhos alérgicos, tem que separar tudo, é 2 fogão, é 2 geladeiras, é 2... não quero problema. Né? Eu percebi ele enfileirando carrinhos, quando a gente saía, que eu gostava sempre de ir para a igreja, quer ver o Isaac quieto, era virar o carrinho, aquele carrinho de carregar o bebê mesmo, virar o carrinho de perna pro ar e ele ficar lá brincando com a roda. O menino ficava na paz, me deixava assistir o culto inteiro. Mas enfim, né, eu ignorei essas coisas que eu passei a ver. Aí, por enquanto, eu acho que é uma fase, vai passar, nenhum filho é igual ao outro, ele também, ele inclui nesse, não é igual ao irmão. Enfim, fui ignorando e fui deixando passar. E a doutora Carol, sabe, sempre falava, Andressa, ele precisa de um psicólogo, Andressa precisa levar. Porque eu achava ele nervoso, né, eu acho que era isso que me incomodava, assim, na consulta eu prestava atenção, eu falava, nossa. Sim, e até por mim mesmo, né, que... E aí você falava muito assim que era pra eu ir no psicólogo também, porque chorava à toa. Chora ainda, né? À toa. Tô até achando estranho, ela não está chorando agora, mas tá bom. Né? Então, abafa o caso. Mas aí eu ignorei isso também, sabe? Se não, dá pra me ir levando, eu já passo com especialistas demais, tenho muitos, né? Então. E quando ele foi pra escola? A professora falava alguma coisa dele, comportamento? Não, quando ele entrou na escola, nós íamos muito pouco para a escola, porque ia muito para São Paulo para fazer os exames, aí daqui a pouco estava em reação, aí não vai para a escola porque está com reação, daqui a pouco já estava na época de ir para São Paulo de novo, aí daqui a pouco estava numa reação de novo, então quase não ia para a escola. O pouco que ia, né? E até interessante a gente falar sobre isso agora, que me fez lembrar do inhame, né? Que eu acho bem bacana a gente falar sobre isso. Eu acho que é importante esse inhame, né? Para essa família. Para a família. Conta aí. O
o Isaac tinha um refluxo muito forte, né? Sempre teve, e eu não sabia de onde era, os médicos não sabiam de onde era, até que eu falava assim, olha, mas ele dorme sentado com uma criança. E fazia tempo de já, 4, né, que ele passava com a gente, né? De 4, 5 anos dormir sentado. Assim, nossa, mas como assim? Achava que era demais. Nossa, a mãe tá exagerando. E tava usando remédio Sim. ainda, né? Que ele passava muito com a Sim, gastro. ele usava bastante remédio pra refluxo, Sim, né? era de dia, de tarde, de noite, eram vários remédios. Aí teve uma época que você ficou cismada com trigo, com glúten, eu Sim. lembro. Daí a gente tirou, tiramos de voltou uns tudo. dias, né? Pra gente fazer, ver se percebia. Mas o inhame continuava Continuou lá. ali. Porque ela aprendeu a fazer muitas receitas com inhame. Muitas. Daí... Né? E o Isaac tinha muita seletividade, né? É. Aí ele aprendeu, Não era fácil testar pra ele, porque ele não queria testar tudo, né? O paladar dele não aceitava, não. Uhum. Então, como o inhame era uma cor clara, ele gostava de comer só as coisas claras. E a mãe não tinha percebido isso ainda, né? Mas o inhame era claro, eu fazia ele fritinho no óleo de coco. Então, ele gostava daquela textura. E na escola, fazia o inhame, mas era cozidinho. Então, a textura era diferente. E aí, até que começou a perceber que ele não estava comendo. Nessa época, o inhame estava super caro. E como eu tenho dois alérgicos, eu não comprei o inhame pro Isaac. Não comprei. Aí eu falei, sim. Aí a professora dele, né, chegou, a professora não, a tia da cozinha, chegou e falou assim, olha mãe, o Isaac não tá comendo inhame, né, eu não sei o que tá acontecendo, não tá comendo. Assim, nossa, não tá comendo? Porque eu tinha cogitado assim, nossa, eu fiquei pensando, o que tá diferente na dieta dele? Porque ele melhorou. Ele melhorou da água pro vinho, da noite pro dia, sabe? Uma melhora muito grande. Em casa você não tava comprando, eu não tava e na escola ele parou de comer. Comendo. Aí que eu liguei na hora que ela falou assim, meu Deus, será que é o inhame? Isso não é possível. Você, ai, que bom que tava caro. Porque conseguimos descobrir. Aí eu não dei mais o inhame. Quando eu cheguei na consulta, né, eu falei assim, doutora, ele não tá tendo mais aqueles refluxos. Eu tinha vídeos, eu tenho, né, vídeos gravados dele, do refluxo dele tendo à noite, né, ele chegava a soltar mesmo as coisas, dormia sentado e mesmo soltava. Mesmo mais velho, né? Assim. Mesmo, ele tava o quê, com 4 ou 5 anos já, né, que entra na escola com 4 anos, foi nessa fase. Então eu falei assim, meu Deus, né, uma coisa... As pessoas falam, nossa, mas é inhame? Nossa, é alface, couve, né? E parece que são tão simples, né? Mas olha, lá em São Paulo, estavam cogitando a possibilidade dele ir até para o centro cirúrgico, porque lá em São Paulo eles não acreditavam muito. Diferente, né, doutor? Porque aqui a equipe é maravilhosa. Acredita no que a mãe fala, dá ouvido pra gente. Lá não. Eu falei para elas não serem puxa-saco. Ai, doutora, não é a realidade. Ai, não, é a realidade. Isso aí é para me olha, né, beneficiar. Até teve esse gastro que atendia o Gabriel lá no hospital escola, ele falava assim, olha, o melhor médico é a mãe, porque a mãe relata e o médico já tem um possível diagnóstico. Eu aprendi essa frase com ele realmente. Então, tipo assim, eu aprendi com ele a honrar quem merece a honra. A senhora me ouviu do mesmo jeito que ele me ouvia. A senhora me ouviu, Lá não. Assim, não, mãe, não é possível. Uma melancia dá tudo isso numa criança. Um inhame dá tudo isso na criança. Tipo assim, eu tô fazendo lá o quê? Se, né, eu tô falando e eles não estão me ouvindo, só vão tacar teste, e o menino sempre ruim, né? Assim, o que estão fazendo aqui? Não vou mais. Não vou mais. Tá tão bem assistido aqui em Taubaté, vamos ficar por aqui. E ficamos. Mas ele na escola, ele foi... Eu falo assim, sabe, doutora, depois que passou, que eu não fui mais para São Paulo, a nossa vida melhorou um pouco, sabe? Porque daí a gente teve um pouco mais de tempo dentro da escola, né? Porque como eles sempre estavam em reação, precisava estar lá, né? Muita coisa. Então a gente não estava muito dentro da escola mesmo. Aí, nossa, aí entra a Aline Nutri, né? Nossa, ela ajudou muito, muito, muito. Eu lembro, assim, que quantas vezes a gente precisava de reuniões para poder, olha, vocês precisam seguir o laudo. Você está falando que não pode, tem que separar o utensílio, separa o utensílio, não pode, porque pode ter reação. E, nossa, ela chegava lá, saía de uma reunião, estava lá junto com a gente na outra reunião. Coisas de reunião desse tipo mesmo, né? E, nossa, ajudou muito. E ela foi, eu acho que foi uma peça muito fundamental, né, para nós. E graças a Deus,
Isso, ela implantou isso e até Na hoje, escola, né? Nas escolas, projetos de Taubaté, aqui é muito forte isso, É, né? Começou é bem com bacana. ela e continua Foi um e trabalho tá dando certo. muito. Eu lembro assim que ela falava assim na época, né? Ah, é um trabalho de formiguinha. É, E foi um trabalho de formiguinha dela que, nossa, deu muito é certo. impressionante, né? Deu muito certo. É. E daí chegou o inhame, a gente descobriu que ele tinha alergia, beleza. Inclusive, a mãe também percebeu que Né? tinha alergia, porque ela pegava inhame e ela tinha alergia imediata, né? Tipo, de ficar vermelho, né? Foi. Que você tinha com Começaram inhame. umas coceiras, pareciam umas picadas Pois é, de né? pernilongo, Pois é, um alimento que é da nossa terra aqui, né? Tudo. né? E daí, o que eu queria focar agora é nessa parte da parte neurológica aí dele. Fala um pouquinho Ai. disso, que daí esse ano passado aí, né, que você foi procurar mais ajuda. Ele Foi ano chegou passado, num. né? Ele tá de 5 para 6 anos. Tá. Ele chegou num ponto, assim, que eu sozinha eu vi que eu não tava dando, Uhum. né? Não Tava tava muito aguentando irritado. mais. Ele tava muito irritado, ele falava coisas que para uma criança de 5 anos era pesado demais. Uhum. Por que eu nasci? Por que eu, né? Por que eu tô vivendo? Uhum. Ele não via sentido, né? Tá. Respira. Respira, Andressa, não Respira. chora. Demorou. Né? Mas é que é pesado para uma mãe, né? É pesado, uma criança de 5 anos. É. Né? Mas enfim, Questionar isso, né? Dá medo É, mesmo, sim. né? é pesado demais. Uhum. Aí eu falei assim, sozinha não dá mesmo. Acho que eu vou dar ouvidos para a doutora Carol. Procurei uma psicóloga, né? Uhum. Procurei uma psicóloga e fomos. Aí relatamos Um toda a papelzinho história. aí, papelzinho. Obrigada. Serve. Obrigada. É assim, gente. Demorou. Demorou. Abriu a torneira, gente. Tá? A gente já conhece. Tá? Eu já falo para os meus alunos lá no ambulatório. Obrigada. Ela chora mesmo. Olha, mas eu tô melhor, hein? Eu tô melhor. Porque ela vem ansiosa, daí ela acaba chorando, Né? assim, porque ela fica emocionada, porque ela quer contar, né, na consulta. Mas é isso mesmo, é. A gente tá aqui pra ouvir, né? Então, né? Aí o Isaac, quando a gente chegou na psicóloga, eu falei do Isaac desde que nasceu, eu contei Uhum. sobre a história de alergia e o fato desses pensamentos, né? Uhum. Aí a primeira sessão foi comigo, depois foi com ele. Aí depois de 2 meses ela retornou comigo. Olha, percebi tal coisas no Isaac, né? Aí começou a fazer fundamento um pouquinho das coisas com o Isaac, né? E aí ela que cogitou a possibilidade do autismo nele, né? Porque ele não olhava nos olhos, sempre chorando, irritado, muito Não estressado. pegou o bico, né? Não aceitou o bico, leite, né? O peito. Muito seletivo, né? Em Uhum. questão de... Escolhia lá a comidinha branca, Escolhia, né? Mais, né? Era Textura. muito difícil fazer teste com ele. Uhum. Porque até então, eu não entendia, não sabia disso. Mas melancia, uva, uma maçã, ele não aceitava fazer teste. Uhum. São cores diferentes. Uhum. Aí, pra mim, hoje faz sentido, né? Encaixa, né? E se encaixa. Aí, tudo teste com ele era só cor branca, cor clara, que ele Uhum. aceitava. Né? Então, por isso, os testes com ele era mais lento, né? Era mais devagar. Né? Eu até lembro que a doutora falou, André, você precisa acelerar um pouquinho mais, ser mais devagar. Estamos devagar, Muito essa devagar. introdução, Andressa. Vamos tentar Né? mais, né? Aí ela foi me encaminhando, sabe? Pra Uhum. psiquiatra, tudo. Aí tá em investigação pro TEA, né? Mas tudo tá fazendo Agora sentido tá tratando hoje. ansiedade, Tá tratando né? Que a gente tava ansiedade. conversando, tá tratando também hiperatividade, né? E daí ele deu uma melhorada também. Sim. Então a gente não tem certeza se ainda, né? Se Até interessante. o TEA mesmo, né? O diagnóstico, né? Daí tá fazendo avaliação. Ele tá fazendo avaliação com a neuropsicóloga, né? E ela me perguntando umas coisas, eu falei assim, nossa, tudo eu colocava a culpa na alergia. E é bem isso, né? Tudo a gente pensa, é alergia. É alergia. Isso daqui é alergia, deu alergia. É reação. Tá irritado, é. refluxo e Né? tal, né? E A gente a gente aqui é médico, a gente tem que se ligar mesmo, porque os autistas, eles têm um pouco a mais de chance de ter alergia alimentar mesmo. Então, a gente não pode
não lembrar disso. Então, quando entra um paciente que já tem um diagnóstico de autismo pra gente, eu já vou falar, esse pacientinho aí pode ser mais alérgico que aquele outro. A gente já sabe disso, não é que é super maior, mas a gente sabe que tem uma chance maior. E às vezes, na minha prática, eu vejo, às vezes eles têm alergia e a vários alimentos, não é só um. Eu tenho bastante paciente autista com alergia a muitos alimentos. Daí a gente fica na confusão, será que é alergia a muitos alimentos ou ele fica seletivo, né? Porque já fica seletivo, às vezes, não sendo autista, né? Porque ele tem medo de comer coisa nova, porque vai machucar, vai ter refluxo, vai ter azia, tudo isso. E daí a gente tem que sempre estar junto aí com a equipe multidisciplinar, né? Então, o psicólogo, o neuro, psiquiatra, né? Também. E outra coisa importante é lembrar que o nosso intestino, hoje em dia, é considerado nosso segundo cérebro. Então, se o nosso intestino não funciona direito, por causa de alergia alimentar, por exemplo, né? A desbiose e tal, isso pode fazer a gente não estar funcionando direito a cabeça, entendeu? Então, assim, pode piorar. Às vezes, só da gente melhorar a alimentação, a gente também melhora o comportamento, né? Os problemas psiquiátricos, assim, né? Ansiedade, depressão, tudo isso. Mas a gente também tem que lembrar que pode ser, né? É o contrário. Então, andam junto as coisas. É difícil mesmo fazer diagnóstico, não é tão rápido. Imagina, ele tá com 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. E agora que tá pensando, né? Será que é? Será que não é, né? É. Ele ele começou a passar na psicóloga de 5 para 6 anos. Ele foi mandado para psiquiatra, encaminhado, estava de 6 para 7. E desde então começou a investigação do TEA, né? Que é a doutora, de imediato ela já cogitou mesmo essa possibilidade. E daí manda para um, manda para outro, para poder fechar mesmo. Porque ela disse mesmo, né? Que por ser uma criança já maiorzinha, precisa de não só do psiquiatra, como de outros especialistas para poder fechar quando diagnóstico. É pequenininho, hoje em dia, a gente sabe muito, né? Se sabe muito do autismo hoje em dia. Então, esses anos agora. Então, já ficou, por exemplo, uma criança que não mama direito. Fala, opa, né? O pediatra já vai, ele pega só a roda, fica brincando com a roda. O negócio do carrinho, né? Que você falou. Sim, fica fileirar. alinhando lá, fileirar os carrinhos. Hoje em dia, a gente pensa muito no autismo. Até é exagerado, talvez, né? Mas realmente tem muito caso de autismo, né? Acho que a incidência está sendo um caso para cada 50 nascidos, né? A cada 50 crianças, um autista. Né? Por quê? Porque também a gente consegue fazer diagnóstico de vários níveis de autismo, né? Não tem só o autismo que a gente conhecia antigamente, que era aquele que não conversava, severo, né? Tal. Mas tem o autismo que hoje em dia é o Asperger, né? Que é super inteligente, esperto, tal. E tem vários níveis, então a gente tem que estudar mais sobre isso. Nós médicos, né? Todos os profissionais de saúde, os pais ficarem em alerta, né? Tudo isso, né? Não ignorar, né, os sintomas. Mas ignorar, às vezes, porque não conhecia, né? Não é que, tipo, você tinha uma noção, mas às vezes você valorizava tanto a alergia alimentar que tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Mas assim, porque você sofria muito com isso, ele tinha muito sintoma, né? Como que você não vai tratar o refluxo dele, que vomitava? Você tem que lembrar que, assim, ele foi uma criança que com 3 meses, Andressa, ele quase morreu. Sim. Né? Assim, tudo bem que não chegou no pronto-socorro, mas eu brinco, a gente já se sente culpado desde a hora que tá no nosso útero. Mãe. Né? Eu lembro assim, eu tava na praia, a onda batia, opa, vai machucar aqui, né? Porque eu tava grávida, né? Temos uma grávida aqui na sala, aqui, ela tá só fazendo assim também. Mas, assim, a gente se sente muito culpada por tudo. Eu também choro, você acha que não? Eu choro porque eu lembro que eu não vi o pé torto do meu filho, pé plano, do meu filho. Só com 12 anos que eu fui fazer o diagnóstico, ele tinha o pé plano, né? Ou então a minha filha que tem alguma coisa. É assim, a gente é assim, né? E daí... Só que a gente tem que se entender. Eu acho que esse grupo de alérgicos aí que vocês têm é muito legal, porque bacana. Uma troca experiência com a outra, e eu falo pra vocês, né? Você, a Ellen e a Aline, que são 3 mães, assim, que me marcaram muito. Porque tudo que a gente passou com os filhos de vocês, eu, Ana Paula, a Aline Nutri, né? A gente leva para os outros pacientes. Então, os pacientes mais novos, eles vão entender... eles vão passar com a gente já teve o conhecimento do caso dos filhos de vocês. Então, vocês fazem a gente aprender, né? E é um trabalhinho de formiguinha mesmo, nossa senhora. Quando vocês entram assim, às vezes eles passam em ambulatório que tem aluno,
eu sempre conto a história, né, toda, e elas gostam, né? A gente conta. É bom que revisa, né, também, Né? lembra. Mas, assim, porque para o aluno que está se formando agora, ele não imagina como é a vida de uma criança que não pode comer nada, uma criança de 3 anos. Quando eu vou dar aula, aluno geralmente não tem filho, né? Mas eles têm irmão, eles têm, né, alguma criança na família. Daí eu falo assim, pensa uma criança que tem 3 anos, de repente ela tem que parar de comer pão, leite, chocolate, né, o ovo, o biscoito, e tomar só o Mel Kate, né? É absurdo, assim. Se a gente for falar, a pessoa fala, nossa, como que eu vou ficar sem comer isso? Né? Ou então eu falo assim, hoje, vocês comeram leite de vaca, ovo, soja, trigo? Todo mundo, aham. Eu falei, então, o que vocês iam comer no lugar? Né? Porque é isso que acontece quando a gente fala pra mãe, olha, vai ter que tirar esse alimento, esse. A partir desse momento, a mãe não tá nem prestando mais atenção no que eu tô dando aqui de papel. Não. Ela só tá pensando assim, como que vai ser o aniversário, como que vai ser o lanche da escola. Que eu vou dar eu vou pra deixar ele na quando casa chegar? da avó. Como que vai ser isso, né? Então, assim, a gente tem que entender, né? A gente como médico e vocês têm que entender que vocês também não têm que se sentir culpado o tempo inteiro, né? Ai, mãe. Assim, né? A gente tem que conviver com isso e vendo o que é melhor. Então, agora ele tá pensando no espectro autista, né? Não sei se ainda vai definir, né? Mas também se for, né? Vida que segue também. Vida que segue. Ele tá muito melhor, né? Sim. Que a gente tava conversando aqui. Tá fazendo as terapias que a doutora já encaminhou ele pra fono, TO, psicopedagoga. Nas últimas consultas comigo, gente, ele entrou conversando, brincando, fazendo piadinha, né? Até demais que a Andressa Até demais, para, né? Foi. Não, eu acho que é legal contar isso, né? Porque a gente tem que acompanhar junto, né? E ele entrava, né, doutora, de cabeça baixa. Ou brigando, né? Sim, quantas vezes eu não saía da consulta e falava, Isaac, antes de chegar na consulta eu falava, Isaac, cumprimenta a doutora, fala pra ela bom dia, cumprimenta, dá um sorriso pra doutora, né? Ensinando ele a ser saudoso. E era tudo ao contrário, né? Uma mãe tão simpática, né? Cíntia, que, né? Como que não vai ser o meu filho, né? Ai, chegava depois da consulta, era só briga, né? Briga por... Isaac, por que você não falou com a doutora? A doutora falou com você. Vamos falar que você é um mal educado, que a mãe não te dá educação. É isso que as pessoas falam. Nossa, E hoje a gente entende, né? Ele não olhava nos olhos, sempre de cabeça muito baixa. Hoje a gente compreende, né? Nossa, pode ser mesmo TEA, né? E até doutora, que a senhora comentou agora há pouco, né? Sobre a alimentação, né? A respeito nossa, o que eu vou dar para o meu filho comer, né, quando chegar? O aniversário de 1 ano, né? Me fez lembrar agora, né? Nós, mães, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente realmente pensa isso mesmo, né? O que vai ser? E, nossa, olha, que nem nesse grupo mesmo que a gente, né, do Pequenos Alérgicos do Vale, é tão acolhedor, é tão... Eu falo assim, que ele é tão mágico, né? A magia das mães, né? De uma acolher a outra. Olha, de nada que ele podia comer, nada. A gente conseguia fazer festa de aniversário, né? Até no encontro que a gente fez lá na clínica, que a gente montou lá uma mesa. Antes da pandemia. Antes da pandemia, legal, né? A gente vai voltar de novo. E, nossa... Podia fazer de tudo, e era tudo sem leite, sem ovo, sem soja, sem nada. Como dizia as mães, né? Sem nada. Sem nada. Mesmo. E saía tudo. Uma festa normal. Até pirulito, o que você fazia? Pirulito de a Aline que faz. Ela faz. Então, colorido mesmo, tinha sem cor, né? Sem corante. Mas é um bolo confeitado. O do Rafa, acho que foi o ano retrasado, foi o primeiro bolo. Acho que foi de 7 anos dele, o primeiro bolo confeitado dele. Mas sempre teve festa, sempre teve festa. Mesmo que era um bolo simples, que não podia confeitar, mas sempre teve festa. Ou vai na festa de um amiguinho, leva, né, o bolo dele, dá uma adaptada, gente. Mas não deixa de participar das coisas, mas né? E é legal porque, olha, as mães, a gente vê que elas se superam tanto, né? Que aos poucos vai descobrir, nossa, que é super mãe mesmo. Porque elas tiram uma garra de que nem sabe que existe, uma força que nem sabe de onde vem. Mas, olha, ela consegue criar um brigadeiro, um beijinho, um cupcake, sai de tudo sem nada. E maravilhoso, saboroso, onde todo mundo come. E, nossa,
Isso que é o bacana, né? Todo mundo acha, nossa, o que eu vou dar para ele comer? E, nossa, tem tanta coisa mesmo que a gente consegue fazer, né? É bacana. É isso aí. Eu acho que era essa a ideia, a gente dar, vocês falarem, né? Vocês gravarem aqui comigo, pra gente mostrar que existe vida, né? Depois desse diagnóstico, que vai melhorar. Uma hora vai melhorar. Melhora um alimento, daqui a pouco o outro. Não é pra sempre. Os que demoram mais, às vezes a gente tem que ficar de alerta, falar, opa, por que esse paciente tá mais demorado? Será que ele tem alguma coisa a mais, né? Às vezes usar probiótico, às vezes usar alguma coisa aí que, né, a nutricionista possa dar uma dica também, o gastro. Não adianta a gente querer guardar esse paciente só pra gente, né? Assim, só o alergista vai passar. Não, gente, às vezes a gente precisa dar um site, assim, falar, não, vou encaminhar para aquele médico, ver se lá eles também vão reavaliar, né? Ou às vezes vocês vão, não gostam, voltam, né? Fala, não, eu prefiro ficar aqui mesmo, tal. Cada um de um jeitinho, né? Eu acho que é isso, né? Obrigada por ter vindo, né? Na minha essa correria do dia a dia, né? Eu sei que você tem compromisso, tudo. E manda um recado aí para quem tá ouvindo, né? Pensa aí que pode chegar em vários lugares, né? O vídeo pode chegar em outro país, né? Eu sei que chega, porque tem gente que a gente surpreende, que às vezes é brasileiro, mora em outro país e pergunta as coisas pra gente na internet, assim. E às vezes tá lá sozinho, imagina uma pessoa sozinha, né? Com filho super alérgico. Não tem país que não tem a facilidade que a gente tem aqui, sabe? De escolher o médico, de procurar um especialista, porque tem que ter encaminhamento do pediatra, né? É complicado. Eu tenho bastante isso no dia a dia, assim. E fala assim, o que você, hoje olhando, né, esses anos aí atrás, aí de mãe de alérgico? Para não desistir, sabe? Porque muitos acham mesmo que, meu mundo acabou, não tem sentido a vida, né? Porque a melhor coisa do mundo é comer, né? É o que todo mundo fala. Porque tudo que você vai fazer, sempre tem uma comida junto. Você vai fazer uma reunião, tem uma comida. Você vai se juntar, tem um cafezinho da tarde. Sempre tem uma mesa envolvida, né? E, agora eu não vou ter mais vida, não vou ter mais uma vida social. E não, a vida continua, né? A vida continua. Sempre tem uma luz no fim do túnel, né? E é vida que segue, então não desista, continua lutando, não é fácil mesmo, né? A vida é difícil, mas vai ter assim uma luz no fim do túnel, vai chegar uma hora que eu tô conseguindo levar. Então, fica a dica, né, de que, sim, sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Legal, isso mesmo. Obrigada, né? Eu que agradeço. E mais um episódio aí, não deixa de, se inscrever no canal do YouTube, né? Ativar o sininho para conseguir ir sabendo das outras conversas que a gente vai ter médico, vou chamar bastante gente aí para a gente conversar de vários tipos de alergia e outros pacientes também. Então, a ideia é essa, a gente poder proporcionar que as pessoas entendam mais esse mundo da alergia, da imunidade e poder ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço.